nossa igreja, muito bem recomendado, irmãos. E assim ficamos muito felizes. E ele mesmo contará um pouco da sua história para nós. Estenda suas mãos para cá, por favor. Nós iremos orar pelo servo do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado, pela tua boa mão. Senhor Jesus, eu te peço nesta hora que o Senhor abençoe teu filho, Senhor, a sua esposa que está ali, a Elisane. Pai, em nome de Jesus, te peço que tudo que é chamado pelo nome do teu filho seja guardado nesta hora. Deus, use-o em nome de Jesus, com graça e misericórdia. Nós temos fome da palavra do Senhor e nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pelo temor do coração do teu povo. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes do Igor começar a pregar, eu quero chamar as nossas crianças. As crianças que estão aqui até 9 anos, hoje tem um movimento especial para vocês lá no departamento infantil. Uma surpresa para as nossas crianças. Então todas as crianças que estão aqui, os filhos de vocês, pode conduzir os seus filhos lá para o departamento infantil. A Marilene está lá atrás, faz assim, Mel. Você que já estava achando que eu esqueci. As crianças podem ir lá para o departamento infantil. Papais, orientem suas crianças para irem lá para o departamento infantil. Há uma ministração preparada para as nossas crianças. Amém. Você está aqui, encontre seu lugar, aquiete seu coração, vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Boa noite. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Amém. Privilégio esse estar aqui com vocês essa noite. O Senhor, Ele é sabedor de todas as coisas. Me sinto imensamente honrado de fazer parte dessa linda festa. É um privilégio. Estava deslocando da minha casa para cá e eu percebi que nós que pregamos a palavra e chega em no terceiro dia dessa festa, a gente percebe que a gente cai de paraquedas, né? A gente chega de supetão. Mas eu entendi que por detrás dessa festa há choros, há lágrimas, há intercessão desse povo, há um clamor, há noites de sonos invocando ao nosso bom Deus. E nós chegamos aqui para cooperar de alguma forma. Então eu me sinto assim com uma porcentagem bem pequenininha, mas grato a Deus de fazer parte dessa festa com vocês e celebrar a beleza da santidade do nosso bom Deus. A palavra do Senhor nos informa que o homem não recebe nada se do céu não for nada. E sendo assim, que o Senhor continue caminhando o coração dessa igreja no amor e na paciência do nosso eterno, bendito Jesus. É um privilégio. Que Deus abençoe cada um de vós. Que o Senhor continue fortalecendo essa amada igreja. Estou congregando ali também na Igreja Batista de Lagoinha, Justinópolis, que preside com o pastor Antônio Roberto. Hoje eles não puderam vir por motivo justo, eles estão no encontro com Deus. Creio eu que eles vão dar uma passadinha, mas enfim, sendo assim, o Senhor seja louvado. Quero registrar a minha gratidão aos nossos pastores aqui. É um privilégio dividir o altar com vocês, saber que o Senhor é bom e que Deus em Cristo, na pessoa do nosso pastor presidente Gabriel, que o Senhor te abençoe e te guarde, sua família, sobre tudo que carrega e leva o seu nome, nosso pastor João, pela recepção, e todos os demais pastores que estão aí sentados nas cadeiras. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, faça resplandecer a misericórdia sobre vós, levando os vossos rostos e lhes conceda a paz que excede todo o entendimento. Externa minha gratidão também à nossa pastora Jaqueline, que nos fez o convite, com o seu querido irmão, nosso irmão Alisson. Deus te abençoe. Sabe que vocês foram uma ponte
para que eu conheça mais uma parte do corpo de Cristo. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Me faça acompanhar também da minha esposa, 6 meses de casado. Está aprendendo ainda, né? Mas o Senhor é bom e tem nos ajudado. Vamos pensar nessa noite, por gentileza, você que está com as Escrituras em mãos, Mateus, capítulo de número 24. Aleluia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Mateus 24, nós leremos o versículo 1 a 3 somente. Quem achou, diga amém. Vamos dar início na leitura do nosso bom Deus. Está escrito, Mateus 24, verso 1 a 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos em particular, para lhe mostrar a estrutura do templo. Versículo de número 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E também do fim do mundo? Aleluia. Posso ouvir um amém por essa palavra? Queridos, nós percebemos no texto aqui que nós estamos diante de algumas perguntas que foram até o nosso mestre por intermédio dos seus discípulos, e todos nós sabemos que aqui no texto essas perguntas elas vão ser ligadas com a própria resposta do nosso Senhor Jesus. Eu quero expor o capítulo 44, 24, com o texto clássico aqui nessa noite, porque o Senhor, Ele gerou vida em mim, mediante esses dias que antecedem a minha oportunidade, sobre um tema, sobre uma doutrina, sobre um ensinamento que é a base crucial da igreja, é o fundamento brilhante da noiva do Cordeiro. É um assunto que nos aquece, é um assunto que ele brilha aos nossos olhos, aquece o nosso coração, ele também renuncia nossos pensamentos, porque é um assunto que envolve a nossa tão grande, bendita esperança. E nessa noite nós vamos falar sobre a doutrina da volta de Jesus. Nós vamos falar sobre essa esperança retumbante que envolve o meu e o seu coração, que almejamos de dia e de noite e declaramos Maranata nas pontas dos pés. Sabemos que Mateus capítulo 24 ele é repartido em 3 ensinamentos. Mateus capítulo 5 ao 7, nós vemos que Jesus ele sobe ao monte e ensina os ensinamentos da bem-aventurança, o paradoxo da felicidade. Mateus capítulo de número 13, a segunda parte, todos nós sabemos que é um ensinamento parabólico, ilustrativo de Cristo, apontando uma verdade espiritual sobre a implantação do seu reino. Em Mateus capítulo 24 e 25, nós vemos a terceira parte do seu ensinamento, o sermão profético, o princípio das dores. Todos nós lemos aqui nessa noite, é importante perceber que no versículo 1, e tendo Jesus saído do templo, e todos nós sabemos que o capítulo 23, ele estava dentro do templo, censurando, refutando os religiosos da época, e ele deixou bem claro que eles estavam assentados nas cadeiras de Moisés, eles tinham aparência, eles tinham aquela beleza, aquela estética, mas de fato eles não se moviam nem sequer um dedo. Eles gostavam de ser chamados nas praças
pelos mestres, somos informados que Jesus começa a exortar, começa a refutar a personalidade, o caráter daqueles homens, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês têm fechado o reino dos céus, vocês não adentram, mas também não deixam outros entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês visitam a casa das viúvas e faz, sob pretexto, prolongadas orações, mas o seu foco é o lucro delas. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque vocês percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito, mas quando se faz, ele se torna condenado ao fogo do inferno 2 vezes. Então vemos que Jesus ele está refutando, censurando a realidade daquela aparência externa, aqueles homens que só tinham aquela aparência, aquela estética, mas internamente eles estavam diante do Cordeiro Santo, que tem os olhos como chama de fogo, que consegue entender as entranhas da alma de qualquer ser humano na face da terra, para que ele possa ter uma avaliação mediante a implantação do seu reino. E é importante nós pensar que nessa noite, esse pano de fundo, eu quero fazer essa guisa introdutória e eu quero trazer a pergunta que nasceu no meu coração: por que tratar desse tema hoje no nosso meio, a Igreja Brasileira de Cristo? Qual que é a sua importância falar da vinda bendita, gloriosa, retumbante de Cristo Jesus? É uma pergunta que nos envolve a pensar, ter um olhar clínico para nós. Segundo Coríntios capítulo 13, versículo de número 5, está escrito que o apóstolo Paulo ele disse: examinai-vos e provai-vos a vós mesmos, para ver se porventura nós estamos na fé. É importante pensar que essa palavra do apóstolo Paulo engata o nosso coração para que nós, como igreja brasileira, um povo remido e lavado, possamos contemplar a beleza dessa doutrina com a porcentagem da nossa intimidade com o Abba Pai nessa noite. E isso é importante, essa é a sua importância, nos faz pensar, é um assunto escatológico vindouro, que nesse momento, creio eu, que a nossa mente vai ser decolada para as entranhas das regiões celestiais, para que nós possamos, durante 1 hora até o término desse culto, pensar sobre a glória da eternidade, imaginar que agora você é um forasteiro, você é um peregrino, você é um concidadão da cidadania celestial, os seus pés estão aqui, mas a sua cabeça está arrebatada pelo poder da palavra, para que nós possamos pensar juntos nessa noite e sair dali pensando sobre a vinda do nosso bendito Jesus. A sua importância, eu quero pausar aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, está escrito: antes de tudo, santificai-vos o nosso coração, a Cristo como nosso Senhor, para que nós possamos estar prontos, preparados para responder com temor e mansidão a respeito da razão da esperança que nós carregamos. É interessante, antes de iniciar a exposição desse versículo, eu quero recapitular Provérbios capítulo 22, verso 21, que está escrito também, que Salomão, ele falando para a sua audiência, ele diz assim: para nos saber a certeza das palavras, para que nós possamos responder mediante as pessoas que Deus vai enviar para conosco. Provérbios capítulo 27, versículo 11, está escrito: alegre os vossos corações, cessada a igreja minha, e esteja preparada para responder àqueles que me desprezam. Salmo 119, versículo 41 e 42 está escrito: que venha sobre nós a misericórdia, ó Senhor, que venha sobre nós a salvação conforme a tua santa palavra, para que eu possa estar resiliente para falar mediante daqueles que nos afrontam. Agora vamos pensar, em Provérbios 22, verso 21, vemos que a promessa, Deus vai enviar pessoas
para chegar perante a igreja dele nessa terra, para querer saber da razão da esperança que nós cantamos, que nós pregamos, que nós celebramos e bendizemos e regozijamos a santa esperança que você carrega. Isso é muito fantástico e eu quero aqui pausar com os meus queridos irmãos que falar desse assunto, primeiramente nós precisamos estar preparados para responder. E como a Bíblia sempre responde a Bíblia, isso é fantástico. Nós sabemos que o preparo da noiva, glória a Deus, aleluia, quem está entendendo, diga amém. Amém. 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 14 a 17, está escrito: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado e tendes ouvido, que Deus da sua meninice, tu conhece as sagradas letras, e ela te faz sábio para a salvação, na fé da pessoa bendita de Cristo, porque toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, proveitosa, para nos ensinar, corrigir, redarguir, para nos instruir na justiça. Verso 17 tem um propósito, para que a Igreja Batista de Logos esteja preparada, perfeita e perfeitamente instruída nas mãos do Abba Pai, preparada para todo tipo de boa obra. O que nos prepara é o crivo das Escrituras. O que nos prepara é o nivelamento do poder das sagradas letras de Cristo, que nos envolve para se deparar com a audiência desse mundo depravado, corrompido, secularista, esse mundo que de fato nós não temos mais nada para intitular, mas nós temos uma promessa em Provérbios 22, verso 21, que as pessoas vão chegar perto de nós na sarjeta do pecado, com o coração gritando por socorro. Igreja, eu quero saber da razão da esperança que vocês carregam. Em 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 19 a 21, também tem outro preparo bíblico para nós. O apóstolo Paulo, doutrinando a Timóteo, ele disse: ora, numa casa grande, não há somente vasos de ouro, vasos de prata, mas também há vasos de pau e vasos de barro, porque uns são para a honra e outros são para a desonra, mas aqueles que se separar, eles vão ser vasos idôneos nas mãos do Abba Pai, preparado para estar totalmente edificado na boa obra de Cristo. Porque nós compreendemos que nós estamos agora diante de um texto que ele fala de uma santificação, de uma purificação, de uma identidade de santificação, para estar preparado com autoridade, para que eu possa ficar os olhos nessas pessoas que gritam por socorro. Mas a nossa esperança não é um paisagismo, a nossa esperança é uma pessoa, e essa pessoa está passeando no meio do candeeiro nessa noite, e o nome dele é o Jesus Nazareno, que já foi cantado, que já foi proclamado, orado, dizimado para a glória de Deus. Mas o que me carece de atenção também, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que não é somente estar preparado, tem que falar com temor e mansidão. Nós somos apaixonados pelas cartas paulinas, porque Paulo é enfático no que ele fala. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, todos nós sabemos de qual é esse versículo: que pregues a palavra, instes em tempo, em fora de tempo, redargua, exortes, vírgula, com toda longanimidade e doutrina. O que nós aprendemos aqui é uma educação na proclamação para falar da volta de Cristo. Porque nós sabemos que se eu for subir nessa tribuna aqui, apoiado na minha justiça, eu vou ferir a noiva. Mas se nessa noite eu estiver aqui atribuído na santa e reta justiça do Cordeiro, eu vou comunicar com a noiva, eu vou falar com a noiva, e a noiva vai ser alimentada, sustentada, edificada, e vai compreender e dar boas-vindas para a revelação do Espírito Santo de Deus.
Você recorda John Stott, um pregador também pioneiro, ele deixa claro: se nós pregar a palavra de Deus somente com a verdade e não tiver amor, nós vamos ferir as pessoas. E se nós pregar somente o amor sem a verdade, nós vamos enganar as pessoas. Então Paulo deixa bem claro: preparado para responder com temor e mansidão, com longanimidade e doutrina, amor e verdade e amor, para falar com a noiva remida. Número 3 do versículo final, ele fala: e qual que é a nossa esperança? Porque ele deixou bem claro que nós carregamos uma esperança, e nós precisamos estar incumbidos com essa missão de falar da razão da esperança que você carrega. Porventura eu posso estar falando aqui para pastores, jovens, independente da faixa etária de idade, que de fato já chegou pessoas perto de você, na sua escola, no seu tempo de faculdade, no seu serviço, no Uber, aonde você pisa no solo, para querer saber da razão que você carrega, para querer saber do Jesus que você professa, para querer saber dessa identidade que você, em dias de luto, de tristeza, você entende que você tem uma paz que excede todo o entendimento. Mas muitas das vezes as pessoas de fato, elas passam de largos, porque elas não têm as sagradas letras nos lábios. Porque pergunta de ímpio para crente nos faz pensar. Quem concorda comigo? E isso é importante, porque nós estamos encarregados de falar da razão da esperança que está em nós. Tito capítulo 2, versículo 13, por gentileza, vamos ler juntos como igreja a esperança que está nessa igreja, amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tito capítulo 2, versículo de número 13, por gentileza, meu irmão. Olha que interessante: aguardando a bem-aventurada esperança. Qual que é a nossa esperança? O aparecimento da glória do grande Deus, que é o nosso Senhor. A palavra aguardando ali na etimologia grega me chama a atenção que ela está aguardando nas pontas dos pés, de dia e de noite, uma bem-aventurada, uma esperança. Qual que é a nossa esperança? Uma pessoa. E qual que é essa pessoa? O aparecimento da vinda bendita de Cristo para buscar o seu povo remido, lavado nessa terra. Aleluia! É por isso que eu volto à minha fala: esse assunto aquece o nosso coração, porque brevemente nós estamos perante o 15º ano dessa festividade, mas brevemente nós faremos parte de uma festividade que lá não vai ter tempo, lá não vai ter luz do sol, lá não vai ter nenhum calor humano. Sabe por quê? A glória do Abba Pai vai iluminar toda a cidade e nós celebraremos eternamente com o Senhor Jesus, Rei da glória. Irmãos, a razão que você carrega, Romanos capítulo 8, versos de número 24 e 25, está escrito que a esperança, por meio dela nós somos salvos. E a esperança que vê, que toca, que presencia ela, não é esperança, mas a esperança que não se vê se torna esperança. E pela paciência temos graça de Deus para continuar esperando o que nós não vimos. Romanos 8, verso 24 e 25. Só que tem um porém. Paulo é lindo no que ele fala, inspirado por Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5, parte A, está escrito que essa esperança que você carrega e essa esperança que você não vê, não te traz confusão. Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora entenda: o Espírito Santo trouxe um brinde, o amor, e o amor nos constrange e excede todo entendimento na sua altura, largura, profundidade e comprimento, e nos dá a graça preciosa com paciência para continuar esperando, ainda que os seus olhos não vejam, ainda que os seus ouvidos não ouvem, ainda que os seus lábios ainda não conseguem ter
ver aquela infinitude dessa grande revelação, mas o Espírito que está no coração dessa igreja aquece com o fruto da paciência, para que nós possamos de dia e de noite continuar declarando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só quem é apaixonado pela eternidade levanta a sua mão aqui. Eu estive pregando eu esqueci, não me recordo agora, e o Senhor ministrou meu coração, e o Senhor me fez lembrar aqui agora. Aquele carro seu que está ali fora, brevemente ele vai ficar para a terra. Aquela casinha bonitinha que nós temos, aquelas florzinhas, brevemente vai ser tudo consumido pelo fogo. Sabe os nossos títulos, os nossos dinheiros guardados? Glória a Deus por isso. Mas brevemente vai tudo ficar aqui na terra. Porque eu quero te dizer uma verdade crucial: é tenda aqui e edifício lá. Porque quando a trombeta tocar, as tendas vai ser desarmada para encontrar com o mestre aonde preparou a nossa melhor pátria. Então vai ficar. Então isso é importante pensar, para que nós desapegamos com equilíbrio, não denegrindo essa realidade, porque o nosso coração, o autor Salomão, ele já disse que Jesus já colocou a eternidade no nosso coração. Aleluia! A eternidade já está aqui, cravada aqui, e brevemente já não tem mais nenhum sinal para se cumprir. Nós só estamos aguardando o toque da trombeta para que o Senhor da glória venha buscar a sua igreja. Glória a Jesus. Por que falar desse tema? Esse tema aqui da volta de Cristo, ele consola a igreja. Você lembra de 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 3, está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Agora imagina, Ele é Deus de toda a consolar. Qual que é o instrumento que Deus vai usar para consolar a igreja? Um deles, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18, está escrito: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E quais estas palavras? Que Paulo disse: dizemos-vos isto, pois pela palavra do Senhor, que o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que estiverem mortos em Cristo vão ressuscitar com seu corpo glorioso, e nós os vivos seremos arrebatados juntamente com o Senhor para encontrar com Ele nos ares. Aí Paulo disse: consolai-vos a minha amada igreja com estas palavras. Então, falar nesse assunto, porventura você está aqui com os Salmos 42, porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro de mim, a sua alma está desassossegada, atribulada, a sua alma está fora do lugar, em apuros, ela está cocheando em dois pensamentos, mas o Espírito da graça, pelo poder da palavra, ele veio falar de Bíblia para a nossa alma, para que nós possamos sair daqui consolados pelo Deus de toda a consolação. Coisa boa é falar da doutrina da ressurreição e da volta de Cristo, porque são assuntos que consolam a nossa alma. Quem concorda comigo, diga amém. Isso é muito importante. E eu confesso aqui para os meus irmãos, e todos é sabido dessa verdade, assunto esse que tem sumido dos nossos púlpitos, assunto esse que tem sumido das nossas escolas bíblicas dominicais, assunto esse que de fato está perdendo de vista, está sendo negligenciado. Eu não estou generalizando, porque eu sei que aqui, e eu tenho acompanhado nas redes sociais, eu tenho visto esses rostos lindos, eu sei que de fato as sagradas letras têm sido pregadas sobre a primeira vinda, a segunda vinda, sobre o pecado, sobre santificação, sobre a graça, sobre a base crucificada de Cristo Jesus, mas esse assunto é um assunto que envolve a nossa mente, para entender que brevemente, minha esposa, não vai dar nem um ano, eu acho, nosso casamento, nós vamos
enfatizado de toda a Bíblia Sagrada. Dentre as 8.100 promessas contidas na Bíblia, somos informados em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, que todas as promessas estão em Cristo, porque em Cristo está o sim e o amém, para a glória de Deus por nós. Então Cristo é o intermediário do cumprimento das promessas na igreja, e essa promessa pregada é a promessa mais enfatizada, ela brilha os nossos olhos, e em Jesus está o sim e o amém dela, para a glória de Deus, para a glória da igreja. E é importante nós pensar nesta noite que essa promessa, dessa doutrina, ela anela o nosso coração, deseja o nosso coração, e todos nós nessa noite somos informados que essa doutrina aqui, ela é bem superior do que as outras doutrinas, porque ela é a consumação da história. Ela é o último capítulo dos episódios que vai acontecer aqui nessa terra. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: mas vós, os atribulados, descanso será para convosco, quando o Senhor Jesus voltar do céu com os teus anjos e poder. Mas para alguns ele vai vir com labareda de fogo, tomando por vingança os que não conhecem a Deus, e os que conhecem não obedecem padecerão castigo perante a face do Senhor. Ou seja, para uns vai ser notório, para outros ouvir essa realidade não vai ser muito palatável, não vai querer ouvir, porque é uma vida desregrada, divorciada, é uma vida em descompasso, em harmonia com aquilo que o próprio autor aos Hebreus lhe disse: buscai a paz e a santificação, porque sem ela ninguém vai ver a face de Deus. E isso nos envolve também a entender que a Bíblia, todos nós aqui apaixonados pela... Quem é apaixonado pela Bíblia aqui, irmãos? Glória a Deus, todos nós. É ela que pauta a nossa vida. Ela compõe por 66 livros. Ela foi escrita pelos seus 40 autores. Ela tem esses 1.500 anos de existência. Ela tem esses 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 3.500.000 palavras. Dentre todo esse apanhado, que eu quero dizer para essa igreja nessa noite, que o assunto mais pomposo, brilhoso, glorioso dos olhos dessa igreja é que ele vem. Que ele vem buscar a noiva que está literalmente passando por luta, tribulação, sendo caluniada, afrontada, foi cantado nas covas, dentro da história da igreja, mas está para chegar um momento, uma hora que nós vamos ouvir o soar da trombeta, e nós partiremos para passar a eternidade com o nosso Pai da eternidade. Senhor Deus maravilhoso, só para os irmãos lembrar, há 300 referências de Gênesis a Malaquias que trata sobre a primeira vinda de Cristo, já dizia o doutor Russell Shedd. E é interessante pensar que ele também falou de algo importante, que esses homens foram inspirados por Deus para falar da primeira vinda de Jesus. Olhe para cá, vamos pensar. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 19 a 21, está escrito que temos muito firme as palavras dos profetas, as quais nós bem fazeis estar atento, porque essas palavras são como candeia que alumia em lugar escuro, até que amanheça o dia e a alva apareça no nosso coração. Sabeis primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque essa profecia aqui nunca foi proclamada, pregada por vontade, desejo, sentimento de homem algum, mas foi por intermédio de homens santos, inspirados, que falaram pelo Espírito Santo. O que nós queremos traçar é que Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os integrantes do Antigo Testamento tiveram toda a graça para apontar a primeira vinda de Cristo como Cordeiro
Mateus, Apocalipse, nós temos 2.400 referências que traçam sobre a glória de Cristo para buscar a sua noiva apaixonada. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7 está escrito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse capítulo 2, verso 11 está escrito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 está escrito: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 29 está escrito: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 6 está escrito: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 13 está escrito: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 13, verso 22 está escrito: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que em Apocalipse capítulo 13, versículo 9 está escrito assim, por gentileza, projeta aqui, meu amado querido irmão. Apocalipse 13, versículo de número 9. Se alguém tem ouvido, a pergunta é: cadê o Espírito e cadê a igreja? Vamos pensar? Para se cumprir João 14, versículo de número 1 a 3: não se turbe o vosso, credes em Deus e também? Na casa do meu pai há muitas, se não fosse eu não vos teria dito, mas eis que vou vos preparar lugar, para que quando eu voltar, eu mesmo vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver esteja vós também. Agora entenda, o arrebatamento da Cristo, buscando a sua igreja, nós agora de fato, cadê o Espírito e cadê a igreja? A igreja já está com Cristo. O Espírito e a noiva já está com Cristo. E o que nós aprendemos é que quando nós de fato passar por esse episódio, o Senhor vai dar um stop lá nas nuvens, os vivos. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 21. Quem está entendendo a mensagem, irmãos? Por gentileza. Filipenses 3, verso 21. Agora imagina você sendo arrebatado. Vamos ilustrar a nossa mente aqui, amém? Nós agora... Aí nós vamos agora entender isso aqui: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo de... Porque esse corpo não entra no céu, né? Essa carcaça aqui não entra no céu. Porque 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 58, carne e sangue não entra no reino, nem a corrupção herda a incorrupção. Mas eis que vos digo um mistério, que nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados no momento e no abrir de olhos, quando a última trombeta tocar, porque está escrito: aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E quando isso se cumprir, está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o inferno? Mas graças a Deus que dá a Batista Logos a vitória por meio de Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, tenho conselho: sede firmes e constantes, sede firmes e constantes, sede firmes e constantes, sede firmes e constantes, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Hebreus capítulo 6, verso 10 está escrito que Deus não é injusto para esquecer do trabalho com o qual nós fizemos com amor aqui nessa terra no seu nome. É porque tem muita pessoa que tem uma mente muito infantil, pensa que o galardão dela vai ser nos departamentos, glória a Deus, o elogio, o reconhecimento, mas a glória do nosso reconhecimento não está apenas nos lábios humanos, nos aplausos, nos olhos que brilham. A nossa maior recompensa é quando nós estivermos perante a face do Mestre e de fato Ele vai fazer aquela pergunta para conosco, frase:
Vinde benditos de meu Pai, e possuem por herança aquilo que está preparado desde 2000 anos atrás ou antes da fundação do mundo? Antes da fundação do mundo! E desfruta da eternidade. Aleluia! Certo tempo eles perguntaram para um pregador também do século XIX, na escola bíblica dominical, e eles falaram algo importante para um jovem: o que você de fato vai querer ver no céu? E o jovem falou: eu vou querer ver Davi. E o pastor começou a ficar nervoso. Eu vou te fazer a segunda pergunta: o que você vai querer ver lá no céu? Eu vou querer ver Paulo. Eu vou te fazer a terceira pergunta: o que você vai querer ver no céu? Eu vou querer ver Salomão. Eu vou querer ver Isaías. Eu vou querer ver Elias. Aí o pastor ficou enfurecido. E ele falou: e Jesus? Você não vai querer ver ele, não? Ele falou: pastor, Jesus vai ser o último que eu vou querer ver lá no céu. E ele falou: me pergunta por quê, igreja? Porque quando eu olhar na face do mestre querido, eu não vou querer saber de Elias mais. Eu não vou querer saber de Salomão mais. Eu não vou querer um sentimento. Eu sei que não faz muito sentido de forma absoluta, mas é para mostrar que de fato eu falei esse dia com os irmãos que eu vou ficar 1 milhão de anos olhando para a face dele. Depois eu piso na rua de ouro. Porque a nossa maior recompensa não é pisar lá nas ruas de ouro. A nossa maior recompensa não é os portais de pérolas. A nossa maior recompensa é Mateus capítulo 5, versículo 8, que está escrito: bem-aventurados que são limpos de coração, pois eles verão a Deus. Glória a Deus. Pois eles verão a face do Mestre. Porque assim como Ele é, nós o veremos e o seremos. É por isso que eu volto. Esse assunto é um assunto vindouro, que a nossa cabeça sai da terra e cativa lá na eternidade. E essa é a sua esperança. Eu posso afirmar aqui nessa noite para todos. Eu tenho certeza que essa esperança são de todos aqui nessa noite. Posso ouvir um amém? Falar da segunda vinda de Jesus, ela aperta um pouco também, né, pastora Jaqueline e meu irmão Alex? Romanos capítulo 13, versículo 11, está escrito, vou ler com a igreja aqui, obrigado. Romanos capítulo 13, versículo 11 está escrito assim: e isto digo, conhecendo, mas espera aí, Paulo doutrinando uma igreja, ele fala que conhece o tempo, mas lá nos evangelhos está escrito que ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai que está nos céus. Mas qual que é esse tempo que Paulo está falando hoje aqui? Igreja Batista de Logos, eu estou conhecendo o tempo. Hebreus capítulo 10, versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Lucas 18, versículo 8 está escrito: porventura, quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé nessa terra? Apocalipse capítulo 22, versículo 12 está escrito: eis que cedo venho, e todo galardão está comigo, para dar a cada um de vós segundo as vossas obras. Esse é o tempo de ver galardão. Lucas 18, 8, Hebreus 10, 37. Aí Paulo deixou bem claro. Projeta por gentileza mais uma vez. Eu estou falando, meus irmãos, que eu conheço o tempo. Está faltando só isso aqui. Por gentileza, Romanos 13, verso 11. Aí ele fala: eu conheço esse tempo, mas o tempo é uma promessa que Cristo vai voltar. Mas qual que é a advertência para a igreja enquanto o evento não aconteça? Que já é o momento de nós despertar do sono. Coisa boa é dormir. Salmo 127 disse que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Mas qual que é esse sono aqui? É a sonolência espiritual. E Paulo está falando para uma igreja, não é isso, pastor Gabriel? Está falando para uma igreja.
E nós sabemos que esse sono é um sono avançado. Meus irmãos, o tempo está se cumprindo. Jesus está voltando. Efésios capítulo 5, verso 14, também ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, para que a luz esclareça nos nossos caminhos. Ele está falando com uma igreja, e começa pelo meu coração, que essa sonolência, ela venha ser disseminada da nossa fervorosidade, para que nós possamos perseverar na graça do Espírito, porque eu digo mais uma vez, Ele vem buscar a sua igreja. E Ele continua dizendo: a salvação está agora, muito mais perto, desde quando nós levantamos as mãos cansadas. O que Paulo está deixando claro: desde quando, Igor, você foi alcançado pela graça, o seu tempo já começou. Hoje está fazendo 7 anos e 6 meses que Jesus me alcançou do império das trevas, igreja, do lamaçal do pecado, da casa do valente, das covas da destruição. Mas o mais importante é que a salvação está agora muito mais perto, desde quando você que está aqui, que tem 20, 30 anos de conversão com Cristo, seu tempo também já começou. E a salvação está perto, e essa salvação aqui me apaixona. Romanos capítulo 8, por gentileza, meu querido. Romanos capítulo de número 8. Aleluia, 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 santo é o teu nome. 23, Romanos 8, 23. Para encerrar o Romanos 13, verso 11, parte final. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. E não só ela, mas nós, vamos lá, me ajuda, igreja, que temos as primícias do, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso. Agora vamos pensar, e digo isto, conhecendo o tempo, que já é momento de despertar do sono, porque a nossa salvação está muito mais perto agora, desde quando aceitamos a fé. Qual que é essa salvação que está perto agora? A redenção do nosso corpo. E a igreja geme, mas não um gemido negativo, é um gemido de esperança, porque a natureza geme, a igreja geme e o Espírito geme, oh glória! E o Espírito geme para a igreja, que geme intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, para que de fato nós possamos entender que brevemente, vovó está lá em casa com 92 anos e ela fala que quer andar, quer desfilar. Eu falei: vó, da onde você viu uma pessoa de 93 anos aqui em Justinópolis andar, vó? Eu creio, eu tenho fé, eu vou andar, vou ter um remédio da dor na perna. Mas eu falo para ela assim, brevemente: está vendo esse corpo caquético seu? Sabe esse corpo finito, corruptível, que está sujeito à limitação, enfermidade? Brevemente ele vai ser transformado num corpo de glória, e ele vai entrar no céu totalmente com um corpo de glória, aleluia, com um corpo imortal, incorruptível. Porventura você está aqui, minha irmãzinha, minha pioneira, minha matriarca, mas eu quero dizer para você: não se preocupe, porque brevemente esse corpo vai ser transformado. Amém? E o Espírito Santo que vai ser o agente dessa transformação, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo que vai transformar, vivificar o nosso corpo abatido, para entrar, para ser parecido com o corpo do nosso Abba Pai. Isso é fantástico, isso é Bíblia, isso aquece o nosso coração, irmão. Isso nos dá a vitória de entender que o 15º ano da festividade, de fato nosso coração fervilha, porque de fato essa festa aqui é só um ensaio. Sabe por quê? A melhor festa está para acontecer, a melhor festa está para chegar, e nós de fato adentraremos nas mansões celestiais. E eu quero te dizer uma verdade, Mateus capítulo 11, oh glória, versículo 11 está escrito: e muitos virão do ocidente e do oriente, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, para se cumprir Lucas capítulo 12, versículo 37, e ele mesmo vai cingir e vai nos fazer assentar na mesa, e ele mesmo
esse privilégio. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. O Cordeiro Santo nos servindo na eternidade. É por isso que esse assunto aquece o nosso coração. Eu não estou afirmando biblicamente, mas porventura, quem sabe hoje, no final dessa festividade, a trombeta toca. E porventura, como é que está o nosso temperamento diante do Abba? Porque nós sabemos que os nossos dias estão muito preocupantes. Aonde está cheio de Nicodemos assentados nos bancos das nossas igrejas. Sangue de Nicodemos na veia. Coração de Nicodemos assentado nos bancos. Personalidade de Nicodemos. Homens cheios de títulos, de intitulações, de beleza, de estética, que é mestre, que tem glória a Deus por isso. Mas quando ele olhou dentro dos olhos do Cordeiro Santo, ele falou: meu amigo, deixa eu te falar a verdade, é necessário você nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não pode entrar e nem ver o reino de Deus. E porventura eu não posso ausentar o que o Espírito fala no meu coração nessa festividade. Você já nasceu da barriguinha de mamãe, mas a pergunta é nessa noite, se você e eu e nós temos a certeza que de fato nós nascemos de novo, para que nós possamos fazer parte dessa linda festa lá na eternidade. Queridos irmãos, e isso envolve a nossa realidade. Quem concorda, meus irmãos, comigo? Nós vamos encerrar. Jesus carregou consigo 3 promessas no seu ministério. A primeira, Mateus 16, 18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Atos 1:8, permaneça. Atos 1:14, ciclo de oração. Atos 2:1-4, vemos que se cumpriu o dia de Pentecoste. A igreja é prometida, a igreja é selada, gerada, nasce no fogo. Atos 2:42, agora a igreja tem doutrina, tem base. E vemos que tudo isso se cumpriu. João 14, verso 16: eis que rogarei ao meu Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, e Ele vai estar convosco para sempre. João 14, verso 18, está escrito: mas eu não vou deixar a minha igreja órfã. Porque nós não somos prometidos pelo Pai da orfandade, nós somos prometidos pelo Pai da eternidade, que não nos deixará órfão, e Ele vai vir para buscar a sua amada igreja. Mas eu quero aqui no término final falar desse assunto, que Ele vai voltar, queira a esquerda, queira a direita, seja o poder executivo, federativo, judiciário, legislativo, educação, medicina, independente, queira ou não acredite, Ele vai voltar. Vai voltar para o pequeno, para o jovem, para o iletrado que tem Cristo, que foi regenerado, santificado, justificado. Vai voltar para os irmãos que pregam na cadeia, vai voltar para os irmãos que pregam no hospital, vai voltar para aqueles que estão debaixo de uma ponte da evangelização, debaixo de um subsolo da perseguição. Ele vai voltar, porque todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram a lança, e todos na terra sobre ele declararão amém. Mas aqui Pedro foi mais didático, eu encerro nele. Antes de falar da eternidade, ele falou de um novo nascimento. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3, por gentileza, e nós encerramos aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler juntos como igreja? Vocês me ajudam, por gentileza? Vamos lá, como igreja. 1, 2. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Paradinho. Pedro está
está dizendo que o nosso Pai é bendito, o Pai de Jesus, e que Ele nos regenerou de novo para a semente incorruptível, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus. Agora entenda, antes de falar do versículo posterior, Pedro vai falar de um novo nascimento. Pedro vai falar que tem que ser gerado. Pedro vai falar que tem que ser regenerado. Pedro está falando que de fato tem que ter boca no pó para ver esperança. Pedro está dizendo que de fato precisa ter um encontro pleno, genuíno com o Cordeiro, para que se cumpra o próximo versículo aqui, por gentileza. Para finalidade, uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, que não pode murchar, que está reservada para Batista Lopes na terra lá. Aonde está a nossa promessa? Aqui ou acolá? É lá na glória. Mas aqui, para se cumprir esse versículo, tem que passar pelo versículo 3. Quem entendeu a Bíblia respondendo a própria Bíblia? Eu vou entender onde que a própria Bíblia ela nos ensina. É porque tem um grupinho pregando aí, eu vou falar aqui só uma pinceladinha, que está pregando o pastor Gabriel, que naquele grande dia todo mundo vai ressuscitar. Está fácil demais, está muito fácil. Nós brigar com o pecado aqui, para falar que naquele grande dia todos vão ressuscitar, porque Deus é amor, Deus é o nosso Pai, meus filhinhos lindinhos. Só que nós entendemos que a Bíblia ela é clara e categórica, ela é imutável, não muda. Os seus princípios são ontem, hoje e eternamente. Para fazer parte dessa linda festa, tem que passar por intermédio da regeneração. Quem sabe porventura você está aqui igual eu um dia, que de fato viveu também uma vida turbulenta, desassossegada, porque a pregação não me ausenta o apelo ao arrependimento, amém? É interessante que você está aqui, você está igual o filho pródigo, mas você entendeu essa palavra aqui, porque a Bíblia foi falada, não tem nada de mim, foi tudo na palavra. Mas o mais importante, você só está fazendo parte dessa festa aqui, glória a Deus por isso. Você vai sair no flash no ano de 2016, vai até lá. Mas eu quero te levar para uma realidade superior, para que você tenha no seu coração que você tem que fazer parte de uma festa que está para acontecer, as bodas do Cordeiro. E se você estiver aqui porventura e não tomou essa decisão, é noite de novo nascimento nessa noite também. É noite de descer as águas do Espírito Santo e deixar Ele ministrar ao coração, porque o tempo se chama hoje. Ah, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Pai, fazendo parte dessa linda festa com a sua igreja. Eu estou nos céus e a terra por testemunho. A sua palavra foi ministrada. Deus Pai, Santo Deus, peço que o Senhor continue dando graça à liderança dessa igreja, que preside na pessoa do pastor Gabriel, juntamente com todo o corpo diaconal que abrilhanta essa obra. Dá graça às pastoras, os diáconos, evangelistas, missionários, Pai Santo, toda a igreja, todo o departamento, os dizimistas, ofertantes, as crianças, os adolescentes, jovens, a liderança da juventude, da mocidade. Pai Santo, eu peço a tua graça, eu peço fortalecimento espiritual, porque nós estamos alegres nessa festa, mas nós queremos ser participante da festa que foi pregada aqui nessa noite, porque brevemente, Pai, nós teremos, ó Pai, essa participação com o Senhor. Em teu santo nome eu oro, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você fique de pé no ministério de louvor.